Casa Concreta. Oferecimento Atitude Serviços. As melhores soluções para o seu empreendimento. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Casa Concreta, o seu guia confiável no vasto universo, do mercado imobiliário. Eu sou Paulo Angelim, o seu anfitrião nesse episódio aqui especialíssimo, e hoje nós vamos adentrar o misterioso mundo da avaliação imobiliária. Afinal de contas, quanto vale um imóvel, quanto é que vale mesmo, quais são os critérios que eles usam para chegarem nesses preços, porque o meu preço que eu tinha em mente era outro. Não tem essa história, não é verdade? Então, nós vamos conversar exatamente sobre isso. Quem nunca se perguntou, sobre o real valor daquele cantinho especial que você chama de lar, Se você está prestes a comprar, prestes a vender, ou simplesmente curioso sobre como definir o valor real do seu patrimônio, esse episódio aqui é para você. Hoje nós contamos com a expertise de dois profissionais, essa é sempre a nossa preocupação, trazer gente que entende e está realmente vivendo essa realidade, no caso hoje a realidade da avaliação imobiliária. Nós trazemos esse tipo de profissional para conversar conosco aqui e você ser informado. Hoje quem está aqui conosco é um corretor e avaliador, o Francisco Lima. O Francisco, ele é fundador, inclusive, da House Capital. Eu achei lindo esse nome, House Capital. E a House Capital é uma imobiliária ou é uma holding? Não. O House Capital é um sistema de gestão para as empresas imobiliárias. Opa, legal, ótimo. Mas nós não vamos falar sobre isso, não. Vamos falar sobre avaliação. E também o engenheiro civil, o Augusto Ramos. O Augusto tem uma vasta experiência, não só de obras e tudo, que isso tudo ajuda a fazer o que ele faz, mas uma vasta experiência na avaliação imobiliária. Inclusive, ele é avaliador oficial de bancos públicos como Caixa, como o Banco do Brasil, BNB, também bancos particulares, então vai ser muito bom isso. Ele é o dono da Arena Engenharia. Nós vamos explorar juntos aqui, gente, as nuances da avaliação imobiliária. Nosso objetivo é desmistificar os processos e fornecer a você o quê? As ferramentas necessárias para você tomar as decisões mais seguras. É isso que você precisa. Aquela sensação de que será que eu estou tomando a decisão certa? Nós queremos te ajudar a tomar decisões seguras no mercado. Se você quer concretizar seus sonhos de morar ou investir bem, esse é o lugar certo, Casa Concreta. Prepare-se para uma conversa rica em conhecimento, dicas valiosas e insights que podem transformar a forma como nós encaramos o valor dos nossos imóveis. Esse, então, aqui é o Casa Concreta. Aqui a gente alicerça os seus sonhos com informações sólidas. Eu sou Paulo Angelim. Nós vamos começar agora mais um episódio extraordinário. Fiquem conosco. E já estão aqui conosco o Francisco e o Augusto, Vamos lá. Vamos começar pelo seguinte. Quando a gente vai vender um imóvel, vou começar por você, Francisco. Okay. Quando a gente vai vender um imóvel, a gente quer saber quanto vale o imóvel que eu vou vender. Isso é fácil imaginar, Normalmente o público, em geral, os compradores, os vendedores de imóveis, proprietários, digamos assim, imóveis residenciais, nosso foco hoje aqui é o imóvel residencial, eles usam os corretores, os próprios corretores de imóveis, porque os corretores vão fazer ali aquelas avaliações comparativas. Olha, no seu prédio, no seu condomínio, na sua rua, tem alguma coisa assim, que é aquela comparação básica, de mercado. Agora eu lhe pergunto, é só aí que a avaliação entra ou existem várias outras situações onde ela se faz necessária, principalmente uma avaliação oficial, um laudo? É o laudo que a gente chama? Sim. É um laudo de avaliação. Em que momento eu preciso de um laudo? Eu não quero só saber quanto é que vale, não. Eu quero um laudo. Em que momentos? Bom dia a todos. Paulo, meu nome, em nome do sistema COFES Cresce, do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado do Ceará, que hoje é presidido por Tibério Benevides. A gente agradece a oportunidade de poder falar de um tema tão importante que, graças a Deus, vem crescendo e se consolidando. Legal. Já passou o tempo de que a avaliação era uma mera opinião e hoje é uma constatação dos interesses. Não é mais o eu acho, Não, olha, não eu é acho que vale tanto, Não, hoje tem cálculos, aliás, nós temos a Royce-Heideck, que é uma tabela universal, utilizada pelos engenheiros, pelos arquitetos, agrônomos e também pelos corretores de imóveis, para se chegar a cálculo da idade do imóvel, do estado físico do imóvel. Então, existe técnica por trás para isso, mas o assunto não é esse. O assunto é quando
é necessário fazer uma avaliação. Isso. Sempre que você não estiver seguro do valor do seu bem ou quando você estiver que responder sobre esse valor por algum interesse. Por exemplo, um fiscal de tributos IPTU manda para sua casa a cobrança IPTU do ano e você observa que o valor venal, que é a base de cálculo dos 2% sobre isso, ok? Ou 1,5%, dependendo do plano diretor, sim, ele está fora daquele valor que você acredita que o seu imóvel, que o seu terreno, sim, que sua propriedade vale. Neste momento, o tributo está muito alto para aquele cidadão. Então, ele vai procurar a secretaria obviamente vai defender seus interesses e se ele não concordar, cabe a ele procurar um avaliador mercadológico, porque não é estrutural. Ele pode, então, tentar resolver isso administrativamente, só indo à secretaria, pode, né? Ir na levando secretaria. Ali alguns elementos e tudo, olha, quanto é que está aqui e tal. Por que esse valor, como chegou esse valor, questionar o oficial da prefeitura. Se não tiver um acordo e o valor ainda ficar fora, olha que dica boa, gente. Fora dessa percepção, cabe ele procurar um profissional mercadológico para que esse profissional, que é o corretor, avaliador, normalmente ele está sendo eleito perito também na justiça, ele possa dar para eles elementos, fundamentar o valor do imóvel e contestar aquela cobrança. Bem. IPTU. Uma segunda e depois a gente pega aqui com o Augusto os demais. Mais uma situação onde você... Uma situação muito comum, Paulo, muito comum. Separação entre casais. Aí, quanto vale? O imóvel, para ele, vale 2 milhões, ele quer vender a parte dele, então ele quer 1 milhão. Para ela, que não pode comprar, só vale 800 e ela só quer pagar 400. E aí, como é que eu faço? Então, neste caso, cabe também a presença de um profissional de avaliação mercadológica, porque nós temos 2 documentos bem esclarecidos nas leis. Um é o laudo, que é pertinente aos engenheiros, aos arquitetos, aos agrônomos. E o outro é um parecer, dá um parecer de avaliação técnica e mercadológica que cabe aos corretores e avaliadores de imóveis. Eu não sabia dessa... São 2 documentos. São 2 documentos. Não cabe ao corretor fazer um laudo de avaliação, porque ele não tem outorga para isso. Mas aí o pessoal da engenharia, o nosso colega, utiliza normalmente o laudo técnico de avaliação, que já tem toda uma norma na BNT, a 14.653, descrevendo tudo direitinho. Mas deixa eu só entender isso aí, porque minha preocupação aqui é que o nosso público aqui entenda. O engenheiro pode fazer... Você falou parecer e depois falou laudo. Parecer ou laudo? É a mesma coisa? Não, são documentos diferentes porque tem conteúdos diferentes. O corretor faz o parecer. Parecer, exatamente. Laudo quem faz é o engenheiro. É o engenheiro. Exatamente. E o engenheiro, ele se vale do parecer ou não? Se ele estiver descrevendo o valor mercadológico, não estrutural, ele pode utilizar sim o parecer. Olha que coisa interessante, gente. Vocês alcançaram aí? Então, nós temos valores estruturais, da construção, da obra, enfim. E nós temos valores de mercado. Exatamente isso. Valores de mercado. Exatamente. Né? Muito interessante. Legal isso aí. Você falou de IPTU, falou de separação. Em que outras situações, Augusto, nós temos aí a necessidade, agora sim, de um laudo e não mais de um parecer somente? Primeiramente, bom dia. Obrigado, Paulo Angelim, pelo convite. Satisfação estar aqui com os colegas do ramo, né, para a gente discutir esse assunto que é tão importante para toda a sociedade, né? Vamos lá, né? Ele falou a questão de separação de bens, né? E falou também a questão de IPTU, né? Isso. Financiamento, a pessoa quer financiar um imóvel, né? Quer comprar um bem, né? Quer hipotecar, situação também de garantia, quer pôr em garantia o imóvel para poder receber algum dinheiro em troca do banco. Vale salientar que essa avaliação, quando é pôr o imóvel em garantia, não recebe 100% do valor venal. O valor é calculado com uma taxa de 20% a 30% menor para receber... Quer dizer que o valor, por exemplo, eu tenho um terreno e eu quero dar em garantia de um empréstimo que eu estou fazendo. O terreno, na minha cabeça aqui, por valor de mercado, é 1 milhão. Certo. Você chega lá e faz uma avaliação. Aí, digamos que a avaliação do 970. Aí o banco vai dar como garantia esse valor para o cliente, mas não 100%. Ele retém uma parte... Ou seja, na verdade, então o banco vai dizer, tá bom, teu imóvel, para efeito de garantia, é 800 mil reais.
É isso? Não, ele já abate, no caso, por exemplo, 20%, já tira 20% daquele valor e faz o cálculo com um valor menos 20%. E você recebe esse valor, né? Tá. Porque o banco, ele quer se resguardar, lógico, porque se futuramente você vai continuar pagando, você vai pagar uma parcela, né? Sim. Então você pega o dinheiro vivo, mas você vai pagar uma parcela. Ele quer ter uma garantia também, né? E usar o bem como garantia, eu preciso de um laudo, eu preciso de uma avaliação oficial para poder apresentar para o banco e dizer, está aqui a minha garantia. Isso. Legal. Herança também, às vezes, acontece isso? Divisão de heranças? Também, acontece muito. Você já pegou caso desse tipo aí? Já muito. Financiamento imobiliário, garantia, e tem também a questão de a pessoa querer avaliar mesmo, quer saber o valor de mercado atual, né, do imóvel. A pessoa já mora há muitos anos no apartamento, quer uma atualização de valor. Sim. Né? Sim. Então isso acontece também muito em empresa privada, né? A empresa tem um bem comercial, está constantemente reformando, ampliando e quer saber o valor que vale hoje, para saber se consegue fazer algum tipo de capitalização para a emprsa. Perfeito. Certo? Deixa eu perguntar uma coisa. Né, que eu certo. Deixa eu fazer um complemento aqui. Tá, pois não. Vamos lá. O banco avaliou o imóvel para garantia. Certo. Então ele tem um spread de 20% a 30% para que ele possa reter a lucratividade desse imóvel no final do contrato. Tá. Natural. Ele pressupõe que lá na frente esse imóvel vai estar depreciado em até 30%, então ele vai ter ali uma igualdade além da taxa, do juro, da TAC e tudo mais. Então ele pensa isso. Aí deu em garantia. Lá na frente você quitou o contrato. Certo. E aí o imóvel, você precisa agora avaliar esse imóvel para tirar ele da garantia. É mesmo? Então você faz a avaliação no início da garantia. Eu pensei que era só a baixa. E faz a alienação desse valor. Por quê? Porque se tiver saldo residual, o imóvel ainda continua em condição de alienação. Então você precisa provar que a sua garantia está superior ao débito para que você não tenha que sofrer uma consequência jurídica lá na frente. Tem várias situações que a avaliação, tanto do parecer quanto do laudo, a técnica e a mercadológica, ela vai dar subsídios para que o proprietário possa conviver com o seu patrimônio. Por fim, vamos pensar hoje no seu futuro. Pressupõe-se que o Paulo tem 2, 3, 4, 10 imóveis. E aí está todos eles registrados em nome de pessoa física. Se nós olharmos a lei de tributo, vamos perceber que você está onerando o seu imóvel se você olhar para uma holding familiar. Quando eu colocar esse imóvel numa holding familiar, ela vai ter alguns privilégios. Um dos privilégios é não ter que pagar ITBI na transferência desse imóvel. Entende? Perfeito. Pronto. Dentro desse processo, algumas situações requer a avaliação para que eu possa ter a consistência do valor que vai ser integrado ao capital da holding. Quando você integraliza o imóvel numa holding familiar e coloca os imóveis ao invés, inclusive para efeito de herança e tudo, fica tudo muito mais fácil. Mas hoje em dia a gente paga o ITBI na hora que você vai integralizaar esse imóvel dentro da holding, né? Antigamente não, mas hoje em dia continua não pagando. A lei ainda não mudou, não fez nenhum tipo de revogação. Quer dizer que eu levo esses imóveis para dentro da sua holding e você tem a isenção de ITBI. Forma a holding a partir e não foi... Não. Como é que isso se dá? Dependendo do formato que você constituiu a sua holding. Ela é patrimonial, ela é familiar, ela tem o direito a essa isenção, porque o patrimônio já é seu. Sim. Então você só está mudando de status qualquer, de pessoa física para pessoa jurídica. Para pessoa jurídica. Só isso. Então nós temos que notificar na matrícula. Aí, né? É contratual. A questão contratual. Exato. Você quer fazer alguma complementação, Augusto, sobre isso? Eu deixei de argumentar que o laudo ele só vale por 12 meses, né? Um ano. Sim, né? tá. Legal. Venceu esse prazo, tem que atualizar, senão não vale mais nada. Tá, para efeitos jurídicos ele não tem mais valor, né? Sim. Perfeito. Vamos entrar aqui numa área que é talvez a de maior interesse ou pelo menos maior alcance, tá? Que é a situação de financiamentos imobiliários, tá bom? Que essa é uma realidade mais presente aí, principalmente para a nossa audiência. Pessoas que vão vender e pessoas que vão comprar, né, um determinado imóvel, e esse imóvel será comprado fazendo-se uso do financiamento de banco. É da Caixa, é do Bradesco, é do Itaú, do Santander, não interessa quem seja, do Banco do Brasil, não interessa de quem seja. E esse imóvel ele precisa ser avaliado, efetivamente avaliado para o banco, para que o banco tenha a certeza de que está sendo comprado o imóvel do valor real e por razões óbvias. Sim. Né? O corretor pode fazer essa avaliação ou não?
Para fim de financiamento? Sim. Para representando o banco, não. Representando o banco, não. Só os engenheiros, arquitetos ou outros profissionais que eles habilitem, que ele contrate. Tem que ser indicado pelo banco. Pelo banco. Pronto. Então, vamos lá. Só para vocês entenderem, gente. Você vai fazer um financiamento imobiliário, não é o seu engenheiro. É o engenheiro designado pelo banco. Pelo banco, né, que já está devidamente ali homologado, né, pelo banco, tudo mais. Augusto, quando você chega no imóvel desse, como é o processo? Só para a gente entender como é que é o processo de avaliação de um imóvel desse daí, até para que a gente esclareça isso, que esse é o objetivo, esclareça para o nosso público, porque às vezes o público fica sem entender por que eles avaliaram por esse valor. O meu imóvel vale muito mais do que isso. Como é que é esse processo? O que você leva em consideração? Primeiramente eu tenho que fazer uma abordagem técnica, né, de como é feito o laudo, de maneira mais simples, lógico, para poder todo mundo entender, né? Sim. Então, são considerados aspectos de dados do mercado, né, atuais. Certo? Você leva em consideração, então, os dados do mercado? Atuais, exatamente. Então, nós fazemos um levantamento de dado, por isso que é um levantamento estatístico, né? Se chama estatística inferencial, porque é um sistema de modelagem de dados, onde a gente vai alimentar no programa, é o software que você insere lá vários imóveis que já estão anunciados, que são similares ao que você vai avaliar, como também imóveis que foram transacionados pelo banco que o cliente está tentando o financiamento. Ah, tá. O banco também já considera outros imóveis similares. Nós, como credenciados dos bancos, nós temos acesso a essas informações dos imóveis que já foram transacionados. Por exemplo, pegar um apartamento na aldeota. Geralmente acontece de ter apartamentos que já foram avaliados naquele mesmo local. Sim. Ou então, a poucas quadras, imóveis parecidíssimos, que isso vai facilitar o trabalho. O que você chama de imóvel parecido? O que é um imóvel parecido do outro? É a mesma tipologia. Tecnicamente falando, eu não posso comparar um apartamento com elevador com um prédio sem elevador. Pronto. Tá. Uma casa duplex com uma casa plana. Né? Um imóvel que fica na 13 de Maio e um imóvel que fica na cidade de Sanarus. Então, no levantamento que você vai fazer de imóveis já transacionados ou imóveis que estão anunciados, né, na internet, por exemplo, você tem que separar a mesma tipologia e você vai pegar que a gente chama de variáveis, né? Que são as variáveis localização, você tem que procurar imóveis mais próximos possível do seu, você não pode pegar os extremos das cidades, uma periferia ou uma aldeota, e fazer um comparativo, né? O segundo ponto, padrão de acabamento. Se você então, falou de localização. Localização. Você está falando de padrão de acabamento. Isso. Localização, você é mais específico. Nós estamos aqui na aldeota. Pronto. O preço na Avenida Beira-Mar é um. O preço aqui na aldeota, Meireles, é outro. O preço já perto do Dionísio Torres já é outro, um pouco menor. A rigor, nós estamos no Dionísio Torres, para todos os efeitos que nós estamos, para cada Padre Valdivino. Nós estamos aqui no Sistema Verdes Mares, né? Enfim. Como tem muitas amostras ao redor de onde nós estamos... São as amostras, né? Nós chamamos de amostras. Nós pegamos amostras naquele local específico onde você esteja. Você já pegou casos de você chegar para avaliar um imóvel, porque vocês sempre querem saber por quanto está sendo vendido, não é isso? Isso. Vocês querem saber. Aí você pega lá e aí você vê que no prédio tem mais 2 outros imóveis que estão sendo anunciados, 2 outras unidades que estão sendo anunciadas. Estão sendo anunciadas por 500 mil e 530 mil reais e o imóvel que você foi avaliar está sendo vendido por 600 mil reais. Já pegou situações disso? Sim. Porque... Como vocês fazem? Não, é porque geralmente acontece muito imóveis usados, né? Isso, imóveis usados. O nosso foco maior aqui é o imóvel usado. Pronto. Os avulsos. Os avulsos. Por exemplo, na aldeota tem muito imóvel usado. Então, o camarada quer vender, quer uma avaliação melhor, a primeira coisa que ele faz é trocar o piso. Ele troca, bota logo um piso porcelanato, tipo A, pega o banheiro e refaz o banheiro, bota uma pia de sobrepor, um acabamento, né, com os louços e metais sanitários melhores. E isso valoriza o apartamento. É isso que eu queria saber. Sim. Né? Para o nosso público aqui. Esse tipo de intervenção
ela se manifesta, ela aparece na avaliação do banco. Sim. Agora mesmo, por exemplo, nós estamos avaliando um prédio de 45 anos de construído aproximadamente, onde tem anúncios de imóveis de 890, 900 mil. A Viva está anunciando um de 930 mil nesse mesmo prédio e a avaliação chegou a 685 no imóvel que nós estamos avaliando. Imagine, 900 mil de mercado, 930 mil anúncios de mercado e a avaliação chegou a 670 no máximo. Por quê? Existem 3 fatores na avaliação mercadológica. O preço máximo, que eu posso angariar numa negociação acima de 5%, o preço mínimo naquela negociação menos 5%. Então, a máxima chegou a 670, a mínima chegou a 611. Então, como é que eu posso ter anúncio de 900 mil e o imóvel? A condição do piso. Eu tenho 4 tipos de piso dentro do mesmo apartamento. Agora vamos lá. Vamos já voltar aqui para o assunto, porque é bom esse bate-bola mesmo, né? Sim. A bola tem que ficar quicando aqui. Agora vamos lá. Aí você chega e diz, espera aí, você está avaliando por 670, 680, diz que o preço mínimo é 680, e eu estou com um comprador aqui querendo pagar 880 mil reais. Estava anunciado por 930, mas está aqui, eu estou com um comprador, está na minha frente, querendo pagar os 880 mil reais. Fecha os olhos e vende. Quem tem a razão? Bom, vamos lá. A pessoa que está fazendo uma negociação com base no anúncio, talvez não tenha expertise de um avaliador. Certo. De um perito, engenheiro, que está olhando a estrutura, situação elétrica, hidráulica, qualidade do piso, situações da porta, enfim, toda estrutural. Ele pode estar comprando simplesmente porque ele está analisando a especulação externa. A localização, porque é do tamanho que ele quer, alguns fatores que para ele é muito importante. Então, as informações de avaliação talvez não sejam ali pertinentes. Ele compra, ele faz um negócio. Quer dizer que ele está perdendo dinheiro? Quer dizer que ele está fazendo um mau negócio? Não necessariamente. E se os dois... Eu vou complicar aqui a coisa agora pro lado deles. Tá bom? Eles é que são os especialistas. Eu estou aqui para defender vocês, tá bom? Olha, aí me diga uma coisa. Aí o cidadão proprietário diz, meu amigo, foram vendidos 2 no mês passado. Não é esse comprador que é doido, não. Foram vendidos 2 no mês passado, um no mês passado e outro há 2 meses, por 850 e 840. Isso é muito fácil, Paulo. Piora um pouquinho. Fundamentação. Em que estado estavam esses imóveis? Qual era o projeto arquitetônico, ambiental que estava ali? Como estava a estrutura? Que tipo de interiores? Interiores. Por exemplo, nesse mesmo prédio, tem um apartamento, são 2 por andares, que ele investiu uma boa grana só na estrutura de portas. De portas. Que isso valoriza bastante, porque dá mais segurança, é uma porta blindada, tal, tem toda uma outra estrutura, como ele comentou. Quero valorizar mais. O que é que eu faço? Troco logo o piso. Dou uma emassada no apartamento. Você estava falando, isso Augusto? É bom, é muito bom também quando a pessoa fizer uma reforma consistente. Olha como essa que vem aí agora. É bom você guardar todas as notas fiscais, tudo que você investiu e gastou no apartamento. Eu quero repetir isso. Para você comprovar, olha aqui, eu gastei tanto a mais do que eu quero repetir isso aí, porque o objetivo desse programa é esse, é educar o mercado imobiliário e ajudar os compradores e vendedores. Olha o que o Augusto acabou de falar, gente. Vou repetir. Aliás, você repita. Quando alguém fizer uma reforma no seu apartamento e valorizar, ou seja, trazer benfeitorias para o seu imóvel, casa, apartamento, o que ele deve fazer? Você deve guardar todas as notas fiscais de todos os materiais que você gastou e também comprovar o que gastou de serviço, de mão de obra. Porque mão de obra hoje também é um item muito pesado. Sim, né? Sem dúvida. A mão de obra está cara. Você estava falando, Augusto, que você considera na hora que sabe, porque eu lhe fiz a pergunta, né? Eu fiz a pergunta. Você chega lá no apartamento, no imóvel, na casa, o que é que você faz? Aí você leva em consideração a localização. Aí você falou que levava em consideração. A gente entrou no notação, tua cabeça sem terminar. Não, mas não se preocupe não, que eu não esqueço não. A cabeça é grande aqui é para isso mesmo, viu? Acabamentos. O padrão de acabamento. Padrão de acabamento e o que mais? Padrão de acabamento, que você pode nível baixo, médio baixo, alto, até o padrão luxo, né? Você faz uma escala de 1 a 6 na divisão do padrão de acabamento. Sim. E também tem a questão do estado de conservação, né? O que a gente estava falando, né? O estado de conservação do apartamento também do prédio e do edifício. São duas situações diferentes. O apartamento pode estar no estado de conservação que a gente chama máximo, nível 5, 6, e o prédio pode estar totalmente deteriorado. É muito comum nos prédios mais antigos, às vezes a gente pegar um apartamento que ele trocou todas as instalações.
cabeou tudo de novo, trocou a instalação hidráulica, inclusive. É essa a situação, né? Às vezes o prédio está num estado. E o apartamento ainda tem outra situação também que é analisada. Esses prédios, quando se trata de prédios mais altos, acima de 15, 20 andares, você não pode ter o mesmo preço do primeiro andar e do 20º andar. Né? Também não? O andar também encarece o preço. E quantos por cento? Quantos por cento por andar? 15, 18... 15, mas por andar, não? Não. Total. No diferença total. do primeiro ao último andar. A gente trabalha no mercado com algo em torno de 1%. 1,5%, 2%, dependendo do andar, a coluna, a posição de sol, tudo até isso... a posição nascente também. Até a posição nascente também é considerado? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então. Nessa questão principal, nós estamos ainda na seara do financiamento imobiliário, nós vamos já voltar para outra seara aqui que é mais afeita aos corretores de imóveis. Mas uma coisa, na hora de fazer essa avaliação pelo banco, seria importante, então, que os corretores ou então o proprietário ajudasse o avaliador dando elementos? Sim. Dando elementos, no caso do engenheiro. Que elementos seriam esses? Você já deu uma dica aí, que é exatamente a questão dos gastos que foram feitos com as benfeitorias realizadas no imóvel, né? Comprovantes, né? Notas fiscais e tudo. Isso o proprietário em si, mas também tem que recorrer ao condomínio, ao síndico, né? Sim. Porque assim como o proprietário pode ter reformado o apartamento dele, tem que saber se o edifício também teve algum... Por exemplo, o prédio muito antigo, a questão que pesa é a estrutura, né? A estrutura. Então, se o prédio teve alguma recuperação estrutural. Nós moramos numa capital que o índice de corrosão é altíssimo, né? Certo. Então, os prédios antigos, principalmente voltados por lado da Praia do Futuro, sofrem alto índice de corrosão. E isso afeta toda a ferragem da estrutura, né? Sim. E podendo comprometer a parte estrutural de viga, pilares. E a reforma estrutural de prédio é muito oneroso para os condomínios hoje. Então, chega ao ponto assim, uma reforma cara, e quem está geralmente num prédio muito antigo, talvez esteja lá e não mudou para o novo por questões financeiras, né? Sim. Então pesa isso numa assembleia de condomínio para juntar todo mundo, fazer uma reunião e uma recuperação estrutural, porque os orçamentos são caríssimos, sem né? dúvida. E acabam ficando lá, morando lá e não conseguem vender. E acontece muito isso. Como infelizmente aconteceu aqui próximo, né, daquele edifício André que caiu, né? Chegou a desabar. Pois né? Aquilo é trágico. Eu já ouvi assim corretores, né, no mercado, a gente ouvindo corretores dizendo assim, olha, eu vou acompanhar a avaliação do engenheiro. Isso vai fazer alguma diferença, na sua opinião, não. Francisco? Isso vai fazer alguma diferença? Talvez até, dependendo da postura, até atrapalhe o trabalho do engenheiro. O engenheiro precisa ter liberdade, ele precisa ter espaço e elementos para que ele possa transmitir para o banco a realidade da estrutura do imóvel. Quando é que o corretor poderia ser de boa valia aí nesse caso? Quando é que ele poderia ajudar? Na coleta dos dados externos. Na coleta de dados. Porque ele, corretores. Ele está ali se preocupando com a estrutura, fossa séptica, sumidouro, profundidade, coluna, qualidade de laje, qualidade de telha, tudo isso é engenheiro. Mas ele está com um prazo curto para poder avaliar o entorno, para o que é que tem de valor agregado, o índice de DH, qualquer outra informação externa, isso se soma. Deixa eu dar um exemplo aqui para ver se encaixa nisso aí. O condomínio acabou de concluir a cota extra e está com 1 milhão ou 100 mil ou 200 mil no caixa para fazer a reforma de toda a área de baixo do prédio. Certo. Isso pesa? Pesa. Sim. Pesa. Esse é um tipo de informação... Desde que esteja registrado em ata que aquele saldo é para aquela finalidade, sim. Isso é informação que, por exemplo, se o corretor fornecer para o engenheiro avaliador, isso vai... Eu até digo que essa aí, os engenheiros conseguem recepcionar mais rápido, porque ele está lá no ambiente, ele fala direto com o síndico, com a administradora. Certo. Agora, imagine o seguinte, na frente desse prédio que o Augusto está avaliando, tem um projeto que eu, Paulo, Tibério, estamos acompanhando com a construtora A, B e C, que vai subir um segundo prédio, uma área de lazer que vai valorizar todos os imóveis no entorno. Tá. Essa informação para ele de um futuro, para os 5, 10, 15 anos na frente, para que ele possa fazer um cálculo de vocação daquele imóvel, daquela região, é super importante. Isso é algo que valorizaria. Valorizaria, com certeza.
Perfeito, perfeito. Com certeza. Você teria mais alguma coisa ainda sobre... Os itens de lazer, eu acredito, ele como corretor vai explicar melhor o que é muito procurado hoje, né? Sim. Muito procurado. Muito procurado, porque tem prédios que não tem, às vezes só tem a guarita, a portaria e um salão de festa. Às vezes só tem a piscina, mas não tem um deckzinho para confraternização, uma churrasqueira, né? Tem o espaço e não fazem, né? Perfeito. Só tem o estacionamento, de novo, o mesmo prédio que a Viva está Nós estamos falando muito de condomínios, mas vamos falar aqui um pouquinho também de casas soltas, por exemplo, que a gente chama de casa solta, né? Sim. No caso da casa solta, o que levaria? Porque não tem áreas comuns, é tudo privado. Está dentro do lote, a casa é solta. Solta que a gente quer se referir aqui é casas que não estão em condomínio, são casas de rua, né? Casas abrem diretamente para a rua e não em condomínio fechado, né? Muda alguma coisa nessa avaliação? O que é levado em consideração? Tá certo? No meu ver, hoje a questão de segurança, né? Segurança, é? Isso é alcançado pelo... Não é alcançado pelo programa, mas assim, você observar a rua, a localização que você está comprando a casa solta, né? Sim, né? Proximidades. Isso, proximidade. Se é de áreas de risco. De área de risco, em favela ou não, né? Uhum. Isso aí hoje em dia pesa muito. Às vezes, ele como corretor pode dizer até melhor que eu, o cara tem uma casa melhor, mas não gostou muito da localização, acaba comprando outra inferior. O valor do imóvel cai. Agora, para fins de financiamento, o que nós temos encontrado de empecilho, vamos lá, eu quero comprar uma casa solta em uma rua que as pessoas comentam que é uma área de risco, por exemplo. Recuo, se está no recuo correto da prefeitura, largura, se é largura mínima, espaço de estacionamento, se tem um sistema de tratamento de efluente, está correto, adequado com a engenharia, entende? A profundidade dos seus pilares, o engenheiro consegue medir quantos metros tem cada estrutura para suportar a casa. Em casas duplex, a qualidade e espessura de laje. Sim. O engenheiro determina, olha, essa casa não vale tanto porque a laje não é de 5 centímetros, de 3,5 centímetros, não foi usado tal material, foi usado tal material. E isso para o banco é importante, por quê? Porque ele quer garantir a longevidade do imóvel a tempo de se pagar o financiamento. Entendeu? Lógico. Então, se ele pega um imóvel que vender, tem tendência em ter que ser demolido por obrigação compulsória, a prefeitura diz assim, ó, tem que demolir porque ele está levando risco aos seus vizinhos, seus confinantes, o engenheiro consegue determinar isso com rapidez, entendeu? E aí isso impacta no pedido de financiamento daquela compra. Alguma observação sobre isso? Não, cada banco tem os seus normativos técnicos. Vamos já chegar né? nessa questão então, aí. Então, é um direito seu solicitar, né, esse normativo técnico para... Principalmente se a casa for nova, 0 quilômetro, né? Casa nova. O que acontece muito com casa nova, porque construir casa não pega as construtoras antigas, pega muito construtor novo, gente que está iniciando no ramo, né? Que não tem esse conhecimento. Aí esse é o cuidado que nós temos. Dá um exemplo de uma construção, uma solução de engenharia ou arquitetônica que eventualmente você já viu e que na verdade ela é restritiva e ela pode até ser impeditiva de financiamento. Como ele citou, a legislação municipal, se você não tiver os recursos permitidos na legislação do município, ela já é reprovada de imediato, a imóvel. Isso é um exemplo. Gente, olha a seriedade disso. Você pegou, fez um negócio, um puxadinho, não sei o quê, avançou sobre o recuo. Isso. A área máxima que pode ser construída, né, dentro daquele lote. Às vezes ela está... Então, vamos lá. O tamanho do lote mínimo, cada caso. Vamos para os bairros mais periféricos, ao centro da cidade e tudo. A gente encontra muitas vezes casas que estão ocupando o terreno inteiro. Não tem recuo nenhum. Elas estão lá, tem matrícula... E muitas vezes, inclusive, elas têm uma área maior do que a que está na matrícula. O que faz? Dificilmente vai conseguir financiamento. Não vai conseguir financiamento. Banco público é difícil. Banco público e nos privados consegue? Alguns sim. Eu já presenciei casos que dá para passar. Então tem esperança. Tem. E depende de quê? Privado, sim. Depende da postura financeira de quem está pedindo. Se a pessoa tem um cadastro que alimenta o sistema financeiro, assim, mesmo dando essa garantia aqui que eu posso buscar, mas a principal garantia é a capacidade dele de fazer dinheiro, ele é um profissional assim, é um funcionário público, tal. Isso o banco também leva em consideração para que ele possa fazer a transação funcionar. Interessante. Às vezes o imóvel está ali fraquejando, mas o comprador é bom demais. É bom. Aí ele tem quase 100% do recurso, né, diante do banco. Tá, entendi. Aí fica fácil a aprovação. A área maior do que a matrícula, como é que se consegue fazer? Memorial descritivo, vai ter que refazer.
Então eu tenho que regularizar esse imóvel antes de conseguir o financiamento? Se o banco exigir que estiver dentro da matrícula, sim. Pronto, você conhece algum banco, não precisa dizer qual é o nome, mas existe algum banco que eu tenho na matrícula 200 metros quadrados, mas eu tenho, de fato, real, 300 metros quadrados de casa? Nós citamos isso no laudo, né? Nós fazemos o laudo em cima do valor da metragem que tem na matrícula atualizada, sim. E colocamos informações complementares, a parte complementar, a observação dizendo que tem a mais de área construída e que não está sendo avaliado aquele E como é que isso impacta na avaliação? Não está sendo avaliado? Você não avalia isso? Depende do normativo de cada banco. Tem banco que você pode incluir, avaliar tudo. E outros só querem o que tem na matrícula atualizada. Para que fique claro para você, olha a situação que o Augusto está apresentando aqui, gente. Eventualmente, porque às vezes vocês entram para a lista de oração contra vocês, né? Né? Como avaliador. Eu vou botar aqui na minha lista de amaldiçoado. Tem banco que só aceita o que está na matrícula. Então, assim, não é que eles não queiram ajudar vocês a financiarem, a venderem ou comprarem o imóvel, não, mas é porque vocês seguem regras. Sim, exatamente. Mas olha o que ele acabou de dizer. Presta atenção. Você tem um imóvel, então, que tem 200 metros quadrados. E 200 metros quadrados na matrícula, mas ele tem 300 metros quadrados na realidade. E você não averbou esse incremento, esse aumento, né? Essa expansão do imóvel aí. Aí acontece o seguinte, você está vendendo como se ele tivesse 300 metros quadrados. R$4.000 um metro quadrado, 300 metros quadrados, vai dar 1.200.000. Deixa que para alguns bancos a única coisa que vai valer é o quê? Os 200 metros quadrados. Portanto, a avaliação deve vir aí na casa dos R$800.000. Perceberam aí, gente, a complicação? Para resolver isso, só regularizando. Averbando, Só fazendo a devida averbação. Aí você tem que contratar alguém, não vá tentar fazer isso sozinho, porque é prefeitura, é despachante, é aprovação, é tudo isso. E aí tem um agravante. Vamos supor que esses 300 metros quadrados, ou seja, a diferença de 200 para 300, 100, seja um ato de invasão no terreno do lado, ou do fundo, ou da frente. Aí é loucura. Olha a importância do perito, seja o engenheiro, seja o arquiteto, seja o avaliador mercadológico, o corretor de imóveis, em poder orientar essa família, esse proprietário, a ajustar isso o quanto antes, porque se ele vender no estado que está, ele só está transferindo o problema. A reivindicação lá na frente daquele que se sentiu prejudicado, através do memorial descritivo e através do plano diretor do município, vai dar direito a ele a requerer a parte, ou vendendo, que ele pode sim fazer uma readequação da sua matrícula e reduzir o tamanho do seu terreno e vender aquele 100 que foi invadido, ou sendo indenizado, ou obrigado a derrubar aquele muro, derrubar aquela estrutura, colocar tudo na divisão correta, para que a outra parte se sinta recuperada. Tá claro isso aí. Vamos aqui para uma situação que é a seguinte, tem jeito quando a avaliação ela é abaixo da... Essas avaliações são questionáveis, o banco chegou, no caso na figura do engenheiro, representado pelo engenheiro, que chegou lá o seu laudo e tudo, isso pode ser questionado e pode ser revertido? Pode sim. Qual seria o caminho? Vamos começar aqui com Augusto. Augusto, qual o caminho? Você foi lá, avaliou meu apartamento e botou abaixo do valor que eu estou vendendo? É o direito do cliente pedir a reavaliação. A reavaliação. Mas o que Vamos aqui orientar os clientes. Não que... Então vamos fazer o seguinte, não foi você que avaliou, não. Foi o Pedro, que está ali sentado. O Pedro fez uma avaliação do meu apartamento. Ele avaliou abaixo do valor que eu estou vendendo e eu chego para o Augusto. Augusto, me ajude. O que eu digo para o Pedro? O que eu mostro para o Pedro? O que eu falo para o banco para poder reverter essa situação? Porque está aqui, irmão, ó. Vários outros sendo vendidos. O que eu faço? Profissionalmente, o que você me aconselharia? Profissionalmente, eu não interfiro no trabalho do colega. Não, né? Lógico que não, mas você é meu amigo. A gente está lá em casa conversando. Caso, o primeiro passo é pedir no próprio banco a reavaliação. Pedir no banco a reavaliação. Para poder o engenheiro rever o metodologia de cálculo dele, fazer uma nova análise e ver se errou em alguma coisa, né? Tá. Errar humano, pode ter acontecido alguma coisa que ele passou despercebido. Certo. Então ele reavalia. Se nessa reavaliação ele não... Permaneceu o valor. Permaneceu ou subiu muito pouco, né? Porque, como o nosso amigo informou, tem um limite mínimo inferior. É que nós chamamos tecnicamente intervalo de predição.
ele pode, o limite mínimo e máximo é variável de 5% a mais, ou a menor ou a maior, do valor que você avaliou, 450 mil, subir 5 ou 5% a mais ou a menos. Mas, segundo a norma brasileira, a NBR, nós temos um intervalo de predição que o engenheiro pode assinar até 15% a mais do que foi avaliado, sem problema nenhum. Ele pode subir até 15%. Se esses 15% ainda não for satisfatório para o cliente, ele vai lá no banco e pede uma nova avaliação de uma outra engenharia. De uma outra engenharia, paga, né, também. Mas né? aí vai ter que pagar novamente. Paga outra, vai né? Ter que pagar, porque vai ser um novo serviço. É outro profissional, né? O outro profissional indo lá. Quer dizer, o caminho é esse, né? Mas eu posso... Ou ele pode também ir para outro banco, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas é ali que é o meu banco, tá? Aquela coisa, enfim. Mas alguma coisa que eu mostre pode ajudar nesse processo? Sim, é aquela questão que a gente já falou das benfeitorias, né? Pronto, muitas eventualmente vezes pode ter sido isso, né? O engenheiro chega lá, não tem ninguém, só tá a funcionária, não tem ninguém acompanhando. Então, assim, ele disse que gosta de deixar o engenheiro à vontade, mas tem casos específicos que eu sou do tipo da pessoa que eu procuro a parceria. Eu converso com o corretor, converso com o cliente. E prefiro escutar o que é que tem a mais ali que ele fez no imóvel. O que ele acha que vale aquilo, né? Enfim, tá, entendi. Enfim, então tem que ter uma pequena troca de conversa. Alguma observação sobre isso, Francisco? Eu quero aproveitar a oportunidade para poder tentar ver se a gente consegue colocar as duas visões no mesmo campo. Ótimo. Engenheiro específico, exato, técnico. Ciência exata. Ciência exata, não tem corretor, não. Relatividade, é relativo ao ambiente, é relativo à estrutura, é relativo aos anúncios. Qual é o dado ideal para um avaliador mercadológico? Sim. A venda concretizada. A matrícula transferida, o valor que está na matrícula. Entende? Acabou de fazer o negócio. Eu tenho amostras de imóveis de referência que foram vendidos, eles são mais consistentes, porque é com base no que já aconteceu. Sim. Quais são as informações que ainda sofrem um pouquinho de nuance e aí entra nessa questão da variação para mais e para menos? São os anúncios, porque eu tenho um fator de redução. Né? Esse fator de redução é aquele choro, aquele velho choro, que eu vou dizer assim, na hora de comprar eu vou reduzir aqui 10, 15, 20% do valor do imóvel, dependendo da região. Sim. Então, assim, quando a avaliação vem do banco num valor inferior, que aí só engenheiro para engenheiro, porque o corretor de imóveis não tem outorga para poder discutir um tema técnico dessa natureza, mas pode contribuir informando, olha, já percebeu isso? Tal, pode contribuir. Esse retorno, melhor, não é nenhuma contestação, esse pedido de reavaliação, ele vai estar diretamente ligado à fundamentação que aquele engenheiro principal realizou. Lá vai estar informando por que ele chegou naquele preço. É essa que tem que ser discutida, é isso que tem que ser revisto. Bom, se eu perceber ali que um argumento dele depreciou o meu imóvel, ou uma falta de informação depreciou o meu imóvel, é em cima desse ponto que por favor, pode fazer a avaliação novamente? Eu posso, por exemplo, numa situação dessa em que eu estou numa querela aí, eu estou numa discussão com o banco, né, sobre a avaliação. Eu posso recorrer a um corretor e pedir um parecer, você falou parecer, não é isso? Parecer, isso. Eu posso pedir um parecer, inclusive, para sustentar essa minha... A percepção comercial, sim. A percepção técnica... Não, a comercial. Comercial, sim, para tentar, de alguma forma, sensibilizar o banco nesse sentido? O mercado está dizendo que vale 500 mil. O seu técnico avaliou em 250. Se fosse, por exemplo, em 500, 350 mil, que é 30% de 500 vai dar 350 mil, né? Que é o valor que o banco irá, no máximo, entregar como financiamento. Ele pega o imóvel de 500, tira até 30%, vai chegar lá os seus 350 mil. E aí, desse teto, ele já está avaliando 250. Tem uma discrepância muito grande. Então, quando o mercado mostra que compra, que transaciona por 500 mil e a engenharia só está avaliando 250, com certeza absoluta, o PITAM, que é o parecer técnico de avaliação mercadológica, vai auxiliar e muito o engenheiro nessa ajuda. Agora, Augusto, nesse caso, o banco, ele tem autonomia para ir além do que a engenharia disse, ou ele segue à risca a engenharia é uma sentença. Enquanto o laudo não mudar para 500, não vai ser avaliado por 500. Já teve casos, não sei se ficou claro para você. Ficou claro? Eu expliquei do normativo, né? Tem bancos que dá o limite
em valor em reais que você pode assinar e não muda, tá assinado, você é o responsável por aquilo. Você quem? O engenheiro é o responsável, tá, no limite. Você... Então, é porque eu não vou dizer... O Francisco foi eu não na vou goela citar aí. banco, mas, por exemplo, tem bancos que o limite é até 1 milhão. O engenheiro assina e o que vale é o que você diz, pode pedir revelação, pode questionar. Mas o que vai valer é o que o... Pronto. Acima de 1 milhão... a equipe técnica de engenharia do banco, ela faz a revisão do laudo, e não só o engenheiro. Tá bom. Né? Então, eventualmente, você... Agora, isso eu estou colocando o valor, depende de cada banco. Lógico, né? mas eventualmente você avaliou em 1.200, o imóvel está sendo vendido em 1.400, e eventualmente, em determinados bancos, a equipe de avaliação do banco... Aí faz o trabalho em conjunto. Tá bom. Os engenheiros do banco chegam com... Rapaz, dá para chegar em 1.400. E faz uma modelagem em equipe. Em equipe, né? Exato. Perfeito. Quando o valor é mais alto. Legal demais. Eu espero que esteja sendo bem instrutivo aí para todos vocês. Mas olha só. A gente ouve falar que Caixa Econômica, se o imóvel tiver desse jeito, nem adianta. Não vai aprovar na Caixa. Não vai passar pela Caixa, pela engenharia da Caixa. Tem coisa... Eu vou dar um exemplo aqui. Botijão de gás dentro da cozinha. É que é a mais clássica, né? Botijão de gás dentro da cozinha. Aprova financiamento na Caixa com botijão de gás dentro da cozinha? Não. Não. Aprova não. Pois me dê mais outras coisas que não aprova de jeito nenhum. Paulo, eu nem vou lá. Se tiver desse jeito, eu nem vou lá. Por exemplo, testada menor do que 4, sei lá quanto. Tem testada mínima? Mas aí depende de cada região, né? Você está falando dos recursos? Não, estou falando de tamanho do lote. Não, 4 metros não. Olha, por exemplo, a casa tem 4 metros de largura. Aprova? Não. Que outras coisas? Vamos lá, vamos falar aqui, porque o povo está... Eu bato muito na tecla da questão de infiltrações, né? Ah, é? Infiltração, Se salitro... tiver caracterizado lá, isso... salitro, sim. O salitro que você fala é a parede toda descascando, é isso? Isso, perto do rodapé. Perto do rodapé. A umidade até 50 umidade, gente, não é humildade, não. Porque às vezes por outro a gente pega um corretor, olha a humildade aqui da parede. Se você fazer a negociação com a casa nesse estado, já recupere antes, não passa. Olha a dica, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Se estiver nessa... Mas é porque a gente que sofre. É verdade. A gente, como corretor de imóvel, chega e diz isso pro proprietário. Sei lá, tá querendo vender coisa nenhuma, ou atrás de outro corretor. É verdade. Porque você chega e diz, doutor, tem que arrumar isso aqui, senão a gente não consegue nem financiar. Eu tô vendendo, é por isso que eu não tenho condições de arrumar isso aqui. Mas fica claro que a norma técnica de financiamento dos bancos é um artigo público. Não é um artigo restrito, não. É público. Qualquer pessoa pode solicitar, pode baixar na internet e avaliar se o que o banco pede como característica e o que o meu imóvel oferece estão concomitantes. Pronto, mas eu queria avançar nisso aí. Salitro, você falou de salitro, nós falamos de botijão de gás, você falou de infiltração, mas vamos chamar umas duas aí. Para a gente poder deixar isso aqui áreas como... molhadas, tem que ter revestimento cerâmico, tanto no mínimo até 1,60 m e no piso. Se não tiver, também não passa. Vamos lá, tem alguns banheiros que às vezes os arquitetos chegam e fazem assim, colocam na área do box a cerâmica e no restante um epóxi. Pode? Não. Não pode. Tem que ter... A área molhada tem que ter... Isso é caixa, caixa. Não é outro banco particular, mas geralmente os outros bancos seguem a linha da caixa. Segue isso aí também? Então, nas áreas molhadas eu tenho que ter cerâmicas, revestimentos, cerâmicos... E está impermeabilizado. E está impermeabilizado, até 1,60 m. Isso. Mesmo que seja ali na área do vaso sanitário. Área de serviço, área de serviço também. O sistema de tratamento de efluente, se é quando você diz ao redor da pia, vamos supor, aquela lavanderiazinha ali, né? Isso. Aí tem que ter o pedacinho de cerâmica ali ao redor. Em cima e embaixo. E no piso também. E no piso também. Mais alguma, só está faltando um agora. Vê se você lembra aí de mais alguma coisa que seja restritiva. Como eu comentei, o tratamento de efluente é fossa séptica, é ligado no... Fossa e sumidouro. Financia? Se tiver fora do padrão, ela não financia. Se tiver fora do padrão? Fora do padrão, não financia. Mas com fossa e sumidouro, financia? Lógico. Né? Não tem problema, mas só que tem que estar dentro do padrão. Dentro do padrão, a distância, o sistema, para poder... Porque a fossa tem o filtro e tem o sumidouro, né? Aí funciona nessa sequência. Então a fossa pega o sólido, aí faz um filtro disso e reaproveitamento daquele líquido ali. Então a caixa segue a risca a engenharia nesse padrão. Tá. Perfeito, então. São essas restrições. Deixa eu ver uma outra coisa aqui que eu queria ver com vocês. Vamos lá.
existe uma espécie de lenda no mercado que, rapaz, os bancos, o engenheiro do banco não vai considerar decoração, não. Decoração é um negócio que se acaba e que não que não é uma benfeitoria que resiste ao tempo, ela vai se acabar e tudo. É verdade isso ou não? A decoração, ela não vai, por exemplo, os móveis soltos. Eu comprei porteira fechada. Eu estou comprando porteira fechada. Né, para fins de financiamento? Para fins de financiamento. Não vai importar para o banco mesmo, não. O banco quer saber da estrutura. Não entra nada. Você pode ter gastado um monte de dinheiro com mobília. Gente, esse programa aqui vai virar um manual. Rebaixamento de teto. Nós vamos fazer um e-book desse programa aqui. Viu? Rebaixamento de teto, quer valorizar. O banco quer saber da laje, o que está por trás do teto. A laje tem estrutura, o engenheiro vai medir isso, ele é capaz de medir, inclusive dizer anos. Material utilizado. Mas os móveis, não sei o quê... Não, só para fins mercadológicos. É o padrão de acabamento do imóvel. Do imóvel. O padrão do piso, mais da louça e metais sanitários. Um móvel de cozinha, isso é considerado ou não? Móvel de cozinha? Fixos, os móveis fixos. Não. Um closet, não é considerado. Não é. O que é considerado é o aspecto do acabamento do imóvel sim, estrutural. O que você o que você assentou, digamos assim, no imóvel. Isso? Se você colocou um acabamento de portas, esquadrias de alto luxo, né? Você colocou esquadria de vidro e não esquadria de alumínio. Você comprou madeira de lei da mais cara. Você botou o piso do mais caro possível. O banheiro você fez com louças e metais mais caros. Mais caros. A pintura, a textura. Se tem a piscina também, no caso de casa, né? Piscina, deck e tudo. E você construiu. Então, o que você está me dizendo aqui é o seguinte. Se eu for vender, isso vale, esse alerta aqui vale para proprietários e para corretores. Nos imóveis de maior valor agregado, principalmente aqueles imóveis que está, do ponto de vista mercadológico, se considerando para efeito de preço, né, de valor dele, se considerando essas coisas que são efêmeras, né, enfim, móveis soltos, móveis mesmo que sejam os fixos, a recomendação é o seguinte, rapaz, faça o contrato, mas não fique esperando que a avaliação do banco vá dar exatamente igual ao valor que você está vendendo, porque existe uma grande possibilidade do banco vir e avaliar por um valor abaixo desse valor que está sendo vendido, porque você está considerando nesse valor de venda essas coisas que o banco não considera. É isso. Mas às vezes chega, Paulo, a fazer avaliação que é maior do que o que a pessoa está pedindo. Já acontece mesmo? Também. Sim. Acontece também. Porque às vezes a pessoa está querendo vender logo e acaba, um imóvel de 1,5 milhão acaba vendendo por 200 mil a menos, mas ele vale mais. Sim. Então acontece muito isso também, o contrário do que a gente está conversando. Você é corretor também, Augusto? Não, né? Não, você não é corretor também não, né? Mas, Francisco, lá na nossa imobiliária eu já tomei a decisão. Tomei a decisão do seguinte, se não tiver ainda, eu estou vendendo, estou ajudando alguém a comprar um imóvel e ajudando alguém a vender o imóvel. Estamos fazendo a intermediação. Certo. Se não tiver a avaliação do banco ainda do imóvel, eu coloco o sinal mínimo possível e não tem pagamento de comissão nesse instante do sinal. Por quê? Porque essa venda pode dar para trás. Você pode considerar no contrato... Concorda comigo? A venda pode dar para trás. Retratar a relação. Mas então, eu tenho um ponto aí, Paulo, só para contribuir. Sim. Eu tenho um ponto aí que eu utilizo que tem dado muito certo. Qual é? Primeiro, a avaliação da capacidade... Precisa de outro programa. A avaliação da capacidade de crédito desse comprador. Sim. Ele pode, inclusive, ter uma junção de renda com a família e isso resolver. Não. Agora, quando eu adentro, que eu estou aguardando a engenharia dizer quanto o imóvel vale, eu tenho que ter uma expectativa que ele tem que dar uma entrada bem maior. Quando eu digo exatamente isso. Uma entrada bem maior. O problema é esse, é que quando o banco avalia abaixo do valor que está sendo previsto, porque ele estava fazendo a conta, 1 milhão... Acontece muito. Aí ele ia avaliar, aí ele ia financiar 800 mil. O banco avaliou... E ele está no mínimo, só pode dar 20% de sinal. Ele só pode dar 20% de sinal. Aí lascou. 200 mil. Sim. 1 milhão é o preço de venda. Se o banco avaliar por 800, ele só vai agora poder financiar 640, em vez de 200 de sinal, o cabo vai ter que ter 360 mil. Sim. Aí ele não tem, às vezes não tem.
a venda acabou. Aí cria um embrólio muito grande nas relações. A venda caiu. Não é isso? Exatamente. Então, acontece, né? Sim. Acontece. O Augusto está falando aqui que acontece. Então, fica aqui esse nosso alerta. E eu até te parabenizo, Paulo, por você estar trabalhando nessa linha de flexibilização. Porque, legalmente, você já vendeu o imóvel. As partes, né? Mas você está abrindo mão dos seus honorários para que as partes possam concluir, levar a termo aquela transação. Fica, inclusive, aqui a minha sugestão, tá? Eu não sou entrevistado, não, mas às vezes eu tenho que dar meu pitaco também. Com certeza, você formou mercado, isso mesmo. Mas fica a minha sugestão, se você for vender um imóvel com financiamento bancário e você é proprietário, tá? Estou falando proprietário. Se você for vender um imóvel com financiamento bancário e se esse imóvel ainda não tiver uma avaliação do banco feita pelo banco do comprador, faça com sinal mínimo, nem que você complemente. Sabe como é que eu faço no contrato? Bota assim, o sinal era para ser 200 mil, bote só 50 mil de sinal, não tem pagamento de comissão nesse instante. Quando sair a avaliação do banco confirmando o valor de venda, ou até mesmo acima do valor de venda, não tem problema nenhum, aí paga-se o restante do sinal, paga os outros 150 e paga a comissão. Mas se você estiver muito inseguro com a avaliação que vai ser do banco, então paga-se uma avaliação particular antes de contratar o banco. Mas aí eu vou chamar quem? Eu sei que eu posso chamar você. Pode chamar qualquer engenheiro credenciado, que ele também tem autonomia de fazer a avaliação particular. Então vamos logo fazer o serviço completo. Quanto é uma avaliação dessa? Quanto é que é uma avaliação dessa de um apartamento, de uma casa? Vai variar de acordo com a metragem do imóvel e o padrão do imóvel. Né? Uma média aí, 100 metros quadrados é um imóvel, então de 300. De 100 de 300, quanto é que seria? Começar a partir de 750 mil reais. A partir de 750 mil, vale a pena. Vale a pena pedir uma avaliação dessa logo. Pequeno, Olha que solução interessante também. Esse programa ele vai virar um manual, ele vai virar um curso. É muito bom contribuir. Esse assunto deveria passar o dia inteiro aqui conversando. Olha, o nosso tempo realmente está esgotado, é uma pena. Eu ainda tinha aqui, tinha pergunta aqui, tinha mais pergunta aqui, mas não vai dar. Infelizmente. Né? Mas ficam aí, eu vou colocar inclusive os contatos de vocês e tudo para que eventualmente o mercado, né, queira conversar com vocês, mas fica aqui o meu agradecimento a você, Francisco, a você, Augusto, né, engenheiro Augusto, né, corretor e avaliador Francisco, engenheiro também, o Augusto também é avaliador, pelas essas brilhantes explicações. Eu tenho a impressão de que quem está nos assistindo, a audiência está aqui assim, absolutamente satisfeita, toda ela. Corretores aprenderam, proprietários e compradores aprenderam, enfim, todo mundo aprendeu aqui com essas observações de vocês. Vocês estão de parabéns. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço meu nome e em nome do Cresce também. Ótimo. Obrigado pelo convite, espero que a gente estejamos juntos novamente. Com certeza, sim, vamos voltar sim. E a você que aí está nos assistindo, nossa audiência, o meu muito obrigado. Nós nos encontramos no próximo Casa Concreta, se Deus quiser. Até lá. Casa Concreta. Oferecimento Atitude Serviços. As melhores soluções para o seu empreendimento.